Você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas o homem sobre o qual falaremos hoje é, de acordo com algumas fontes, o homem mais inteligente de todos os tempos. Com isso, querem dizer que seu QI foi o mais alto já registrado e que no decorrer de sua vida, ele foi capaz de realizar feitos intelectuais notáveis que ainda não foram igualados. Imagine uma criança de 1 ano e meio de idade mantendo-se ocupada lendo o sério New York Times todas as manhãs, digitando cartas em uma máquina de escrever. Parece surreal, mas é tudo verdade. Esse gênio, o menino como nenhum outro, que lutou a vida inteira para ser aceito por suas habilidades excepcionais, o incompreendido William James Sidis. Tudo começou em 1898, quando um casal de imigrantes russos, Boris e Sarah Sidis, que haviam chegado aos Estados Unidos para escapar da perseguição, deu à luz a um menino chamado William. O pai era psiquiatra e professor da prestigiosa Universidade de Harvard, enquanto a mãe era uma médica renomada. Basta dizer que ambos são altamente inteligentes e estava fora de questão para eles que seu filho seja comum. Eles queriam excelência, um gênio digno de sua própria inteligência. Eles almejavam desenvolver o potencial do filho ao máximo, para que ele fosse o mais inteligente possível. Assim, sua mãe suspendeu a carreira para se dedicar ao filho, e seu pai aplicou seus princípios de ensino e pedagogia em casa. E por essa razão, o pequeno William nunca foi à escola. Seus pais achavam que o sistema escolar não era adequado ao seu potencial. E para dizer no mínimo, esses métodos tornaram a criança realmente especial. Em apenas algumas semanas, William já estava falando suas primeiras palavras, e com 1 ano e meio já conseguia ler e escrever. Aos 2 anos de idade, ele já havia aprendido latim. Mas isso não era tudo. Aos 8 anos, enquanto as outras crianças brincavam com carrinhos de brinquedo e bonecas, ele já era fluente em inglês, latim, grego, francês, russo, turco e armênio. Não satisfeito, ele criou seu próprio idioma 1 ano depois, o Vendergod. Especialistas em linguística o descrevem como um idioma completo e fascinante. E tudo isso com apenas 9 anos de idade. Foi também a idade que ele passou nos exames de admissão para Harvard, uma das melhores e mais seletivas universidades do mundo. O único problema foi que a universidade se recusou a admiti-lo por causa de sua idade e imaturidade emocional em comparação com os outros alunos, que geralmente estavam na casa dos 20 anos. A universidade finalmente o aceitou no ano que ele completou 11 anos. Imagine-se com 11 anos de idade em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, em uma idade em que sua principal preocupação normalmente não é escrever uma tese. Mas como podemos ver, William não era como os outros. No ano seguinte, ele realizou sua primeira palestra sobre corpos na 4ª dimensão, diante de uma série de cientistas renomados que passaram a admirar o jovem prodígio. É possível imaginar que William não teve uma infância de verdade, ou pelo menos não da maneira habitual e despreocupada. Descobrimos o mundo por meio de brincadeiras e experimentos, mas esse não era o modo de agir de seu pai. Ele que, por sua vez, via diversão como um desperdício de tempo indigno de sua inteligência. E o mesmo acontecia com a vida social. William não podia conviver com outras crianças que ainda estavam muito longe das habilidades intelectuais de seu filho. Sob essas condições, a infância do menino foi meio infeliz e solitária. Ele nunca aprendeu a conviver com outras pessoas, portanto não sabia como fazer amigos. Especialmente porque seus colegas de classe eram 10 anos mais velhos que ele. De fato, quanto mais velho ficava, mais isolado se tornava. No plano de Boris e Sarah Sidis, para criar uma criança brilhante, um parâmetro foi completamente esquecido: as emoções de William. Nem mesmo sua privacidade era sua. Durante toda sua infância, o pai publicou relatórios sobre o processo e até tentou a hipnose para aumentar suas habilidades em 10 vezes. Quanto à sua mãe, ela não era conhecida por sua gentileza e amor maternal. De acordo com algumas pessoas próximas à família, ela nunca foi paciente ou muito carinhosa. A mãe nunca demonstrou ternura ou ofereceu atenção. Na verdade, o relacionamento entre eles era bastante tenso. Inevitavelmente, com tais habilidades e tamanha exposição, jornalistas e cientistas logo ficaram fascinados por essa criança extraordinária. A imprensa publicou artigos sobre sua vida e William tornou-se uma espécie de figura pública, embora ainda fosse apenas uma criança. O pobre garoto se sentia uma aberração. Quando seu QI foi avaliado, usando os meios disponíveis na época, ele foi estimado entre 250 e 300, simplesmente a pontuação mais alta já registrada. Vale lembrar que a média humana é de 100 e que o próprio Einstein tinha 150.
Porém, é preciso ter cuidado com esses números, pois são estimativas puramente teóricas. Os critérios evoluíram com o tempo e, acima de tudo, não há documentos da época que confirmem esse número. Mas é totalmente possível, dadas as habilidades de William. O QI do matemático chinês Terence Tao, por exemplo, é estimado em 230. O que é certo é que o jovem continuava a chamar a atenção por sua extraordinária inteligência. Aos 16 anos de idade, ele era professor de matemática em Harvard, ao mesmo tempo em que estudava direito. Mas, como era de costume ao longo de sua vida, foram seus pais que escolheram essa profissão, sempre ansiosos para que o filho fizesse parte da história. Mas não para ele mesmo, apenas para eles. Na verdade, as conquistas do filho eram como uma prova de sucesso de seus experimentos científicos. É claro que a personalidade e os sentimentos de William nunca seriam levados em conta. Foi nesse momento, quando ele ainda era muito jovem, que sua vida tomou um rumo inesperado e trágico. É fácil imaginar que alguém com tamanha inteligência deveria ter uma vida fácil e bem-sucedida, mas não foi o que aconteceu. A pressão era muito grande, com jornalistas seguindo pela universidade. A influência de seus pais nunca diminuiu. Eles decidiam tudo por ele, seus estudos, seu emprego, até mesmo suas roupas. Sua mãe continuava a vesti-lo como um garoto de 12 anos, embora ele já tivesse 16 anos. Nessas condições insalubres, o jovem William entrou em uma grave depressão. Ele não concluiu nenhum de seus estudos e decidiu bruscamente deixar seu emprego. A partir desse momento, ele decidiu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para destruir a imagem de gênio que lhe fora dada, como se quisesse fugir de si mesmo e de sua própria inteligência. E assim começou um longo processo de autodestruição. Em 1919, aos 21 anos de idade, ele foi preso pela polícia por tráfico de drogas, mas isso foi apenas o começo. Ele adorava política e, por isso, tornou-se recrutador do Partido Comunista, que era muito mal visto nos Estados Unidos na época de 1920. Era até conhecido como Red Scare. Ele incitava as multidões a se rebelarem contra o sistema, o mesmo sistema que havia destruído sua vida. Seus pais o impediram de ser preso várias vezes, mas ele continuou e lutou ainda mais ferozmente contra todos os pilares do país, Deus e o capitalismo. E é claro que chegou o momento em que seus pais não puderam fazer mais nada por ele, e ele acabou preso por 2 anos. O que o jovem descobriu em sua cela foi que tudo o que ele queria era ficar sozinho, viver afastado do mundo, longe da loucura que o cercou durante toda a sua infância. Quando William foi libertado da prisão, ele tomou uma decisão muito importante. Não podia continuar sendo perseguido por essa horda de cientistas. Tudo o que ele queria era ficar em paz. Ele decidiu mudar de nome, cortar todos os laços com sua família e viver finalmente como um homem anônimo. Mas seus pais estavam determinados a encontrar o homem que era o objeto do experimento de suas vidas, assim como os jornalistas que não queriam perder o tema de seus artigos. Portanto, o ex-prodígio fará tudo o que estiver a seu alcance para não ser encontrado. De fato, esse jovem rapaz, que se pensava ter um futuro científico brilhante, se vê fazendo um trabalho estranho atrás do outro, desesperado para que sua existência seja esquecida. Ele se tornou secretário, contador ou até mesmo projetista de calculadoras e deixava o emprego assim que recebia responsabilidades demais para não chamar a atenção. William não tolerava mais nenhuma forma de pressão. Os jornais não se cansaram dele, mas não eram nada amigáveis. Eles nunca desperdiçavam uma oportunidade de apontar a queda do pequeno prodígio que perdeu tudo, do homem que desperdiçou seu talento vivendo sem dinheiro. Foram tão longe que William acabou processando o jornal New Yorker por difamação e invasão de privacidade. Tudo isso após um artigo que descrevia sua vida em termos nada brilhantes. No que diz respeito ao seu coração, devem estar se perguntando se um homem tão inteligente seria a cobiça de todas as mulheres. Bem, a resposta é não. Ele só amou uma mulher chamada Martha Foley, uma jovem ativista irlandesa. Mas o relacionamento deles nunca resultou em algo sério. Uma fotografia da jovem seria o único objeto pessoal de William James Sidis a ser encontrado após sua morte. Uma verdadeira tragédia grega, em que o herói nunca abandona seu destino. William James Sidis nunca conseguiu deixar de ser quem ele era. Constantemente perseguido por aqueles que haviam destruído sua vida, ele viveu toda a sua vida fugindo de si mesmo. Por ironia do destino, ele morreu sozinho e sem dinheiro em 1944, aos 46 anos de idade, de uma hemorragia cerebral em um pequeno apartamento em Boston. Um dos maiores gênios da humanidade morreu sozinho,
sem laços, sem família e sem ter conseguido realizar nada de notável para o mundo. Acima de tudo, sem nunca ter conseguido viver sua vida. Nunca saberemos o que um cérebro como o dele, em um ambiente saudável e cuidado, poderia ter alcançado, ou que tipo de vida ele poderia ter tido. O que é certo é que ninguém pode decidir sobre a vida de outra pessoa sem o risco de traumatizá-la. Cada pessoa deve fazer suas próprias experiências e decidir sobre sua própria vida se quiser alcançar a felicidade. Esta é a lição que podemos aprender com a trágica história do homem mais inteligente da história. Por hoje é tudo, obrigado por assistir este vídeo e, como sempre, até a próxima!